Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre uma introdução aos amplificadores operacionais. Vamos apresentar a teoria, as aplicações em circuitos e vamos procurar, em cada parte do vídeo, indicar o que a excelência no conhecimento a ser adquirido significa, tá? O que é que se espera que uma pessoa com bom conhecimento e bom desempenho no estudo desse vídeo deva saber. Vamos lá então. Pessoal, nós vamos agora começar a chamar às vezes o amplificador operacional simplesmente de amp-op, só para simplificar a notação, tá? E vamos estudar agora um modelo idealizado chamado amp-op ideal, tá? Vamos começar falando primeiramente do amp-op. O símbolo do amp-op é esse aqui, é um triângulo. Ele tem duas entradas e uma saída. A saída é chamada de VO, né? O O do inglês, né? Output. Poderia chamar também de VS, mas é tradicional chamar de VO, tá? Como muitos livros usam VO, vamos usar aqui também VO. Bom, as duas entradas, nós temos uma entrada inversora e uma entrada não inversora. A entrada inversora é representada por V+, né, e com mais aqui, e a entrada não inversora representada com V- e com menos aqui. Pessoal, um fato fundamental sobre o amp-op é que ele é um dispositivo ativo. Para ele funcionar como deve, ele deve ser alimentado por energia, por fonte de alimentação. Por exemplo, o resistor não é ativo, é um dispositivo passivo. Basta você ligar ele em qualquer circuito e, embora passe corrente elétrica por ele, ele mesmo não precisa ter uma fonte para que ele funcione, tá? Um resistor, um capacitor e um indutor são todos dispositivos passivos. Já o transistor bipolar, o FET e o amplificador operacional são dispositivos ativos. Se eles não forem alimentados por uma outra fonte que não é a fonte de sinal, eles não vão funcionar, tá? Então, todo amp-op tem uma parte extra que não está representada aqui, que é a alimentação. São as alimentações, tá? Ele geralmente tem uma alimentação positiva, né? Vamos chamar de mais VCC, tá? E uma alimentação negativa, né? Que podemos chamar de menos VCC, tá? Essa nomenclatura não é totalmente consistente, mas é bastante usada, tá? Então você tem que ter uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Como é que é feita essa alimentação? Tá? Em geral, o amp-op usa duas tensões, uma positiva e uma negativa, tá? Então, por isso, você precisa de duas fontes de alimentação. Vamos botar aqui as duas fontes, uma fonte, tá? E outra fonte, tá? A tensão de alimentação das duas fontes pode ser igual, tá? Mas poderia ser diferente, uma poderia ser 12 volts e a outra 10 volts, nada impede que fosse, mas muitas vezes elas são iguais, tá? Então, quais são tensões de alimentação típicas para o amp-op? Por exemplo, mais 15 volts, mais ou menos 15 volts, mais ou menos 12 volts, mais ou menos 10 volts, 5 volts. Tem aplicações até com mais ou menos 3 volts, tá? Mas, em geral, eles são alimentados com duas fontes, uma com tensão positiva e outra com tensão negativa, né? Quando elas são iguais, se fala fonte simétrica, né? Tá? Uma positiva e uma negativa, e elas têm o mesmo potencial, tá? Então, vamos supor um valor típico para as fontes, 15 volts, tá? Então, 15 volts, essa aqui, e 15 volts, tá? As duas têm 15 volts, né? Não são necessariamente, não são negativos, né? A diferença de potencial entre o potencial maior e o menor, 15 volts, e aqui também.
Mas como é que você liga essas duas fontes? A forma de ligar é a seguinte: primeiro, você pega essa parte negativa dessa fonte e conecta a parte positiva dessa aqui. E você pode, por exemplo, quando for conveniente, né, e apropriado, você conecta ao terra, o que seria a referência do circuito, né? Não precisa ser o terra do planeta Terra, mas pode ser alguma referência qualquer. Muitas vezes é o terra do planeta Terra, né, do solo, mas nem sempre precisa ser, tá? Então seria a nossa referência, tá? Bom, e aí você conecta o mais aqui nesse terminal, tá? E o menos dessa fonte aqui nesse terminal, tá? Então aqui vai alimentar com mais ou menos 15, mais 15 aqui, né? Mais 15 e aqui menos 15, ok? Então todo amp-op tem que ter essa alimentação, tá? Em algumas aplicações particulares dá para alimentar só com uma fonte, chama operação unipolar, mas não vamos discutir isso por enquanto. A nossa teoria nesse vídeo vai ser feita com alimentação simétrica, tá? Mas olha só para simplificar, como a gente sabe que ele sempre tem essa alimentação, isso aqui fica um pouco carregado o desenho, né? Então nós vamos apagar tudo isso aqui, apagar tudo relativo à alimentação, tá? Então apagamos, só por simplicidade, tá? E aqui nós temos então o amp-op, e não estamos representando a alimentação, mas nós sabemos que ela é necessária e ela sempre está lá. Pessoal, agora vamos falar sobre o funcionamento do amp-op, tá? Mais especificamente a equação que descreve o funcionamento. Vamos mostrar qual é o valor de VO, tá? O VO, a tensão de saída no amplificador operacional, VO, é igual, a tensão é igual a uma constante que se chama de ganho, né? O ganho A vezes a tensão na entrada não inversora menos a tensão na entrada inversora. O ganho de malha aberta é o ganho do amp-op quando ele não tem nada ligado a ele, só a alimentação, tá? E é esse, né? VO igual a que é o ganho de malha aberta, vezes a tensão da entrada não inversora, menos a tensão da entrada inversora, tá? Vamos investigar isso aqui, né? Por exemplo, vamos supor que o A fosse 100, e que a entrada V+, tivesse uma tensão de 0,02 e que a entrada V- tivesse uma tensão de 0,01. Quanto é que daria isso? Aqui daria 0,01 vezes 100, a saída daria igual a 1 volt. Então é assim que funciona o amplificador, tá? 1 volt, tá? Seria a tensão de saída. Você faz a diferença e multiplica por A, tá? Mas tem uma pegadinha, tá? Aqui deu certo, a tensão saiu 1 volt, mas o que aconteceria, por exemplo, se se ao invés de 0,02 eu entrasse com 2 volts, né? Digamos aqui 2 volts no V+, e 1 volt no V-, tá? Quanto daria o resultado aqui? Vocês podem fazer? E então, vai dar 2 menos 1 dá 1, né? Vezes 100 dá 100 volts, né? Bom, se isso fosse verdade, esse seria um dispositivo bem impressionante, né? Você entra com 2 volts e 1 volt e sai com 100, sendo que a alimentação aqui é, digamos, mais ou menos 15, tá? Então, será que isso ocorre? A resposta é não. Quando vocês forem estudar mais adiante a estrutura interna do amp-op,
do Ampiop real, vocês vão ver que, na verdade, essa tensão aqui funciona de acordo com essa fórmula, desde que a tensão que deveria aparecer aqui esteja entre as duas alimentações. Por exemplo, se ele estiver alimentado entre mais 15 e menos 15, né? Isso funcionaria bem desde que ele estivesse entre essa tensão de mais ou menos 15. Né? Se ela passar do mais 15, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai chegar ao que se chama de saturação. Né? Ele vai ceifar, né? Ele vai para a saturação e vai ficar parado no mais 15. Então, por exemplo, se fosse 100 vezes 2 menos 1, né? O resultado é 100, né? Mas o VO ficaria em 15 volts. Qualquer tensão acima de 15 volts na saída vai ficar limitada a 15 volts. E se fosse o oposto, né? Se fosse 1 menos 2, né? Se essa entrada fosse 1 e essa aqui menos 2, daria menos 100, tá? Ela não iria a menos 100, ela iria a menos 15. Aliás, deixa eu me corrigir já, tá? Nós estamos falando aqui do amplificador, do Ampiop ideal, mas mais tarde nós vamos ver que esse intervalo entre mais 15 e menos 15 não é bem verdade, né? É só aproximadamente verdade. Na verdade, o intervalo depende do Ampiop. Com mais 15 e menos 15, por exemplo, os mais antigos e mais rudimentares, pode ter uma faixa entre menos 13 e mais 13. Outros, menos 14 e mais 14. E tem os mais sofisticados, que dão, por exemplo, menos 14,6, né? E mais 14,6. Tá? Então esse intervalo é sempre limitado pelas fontes de alimentação. Mas na verdade o intervalo é um pouco menor do que elas. Bom, agora eu pergunto para vocês o seguinte: qual será que é o valor de A? Tá? Eu vou dizer para vocês qual é o valor de A quando o Ampiop é ideal. Tá? No Ampiop ideal, na verdade, esse A é muito maior do que 100. Esse A é igual seria igual a infinito, né? Seria um valor altíssimo. Nós vamos ver que, na verdade, o Ampiop real, o A não é infinito, né? Mas ele é muito, muito alto. De certa forma, nós podemos cometer muito pouco erro se nós considerarmos que ele seja infinito. Tá? Então, quais seriam valores típicos, né, do A real? Seria, por exemplo, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, né? Às vezes, por exemplo, pode acontecer do A ser 10 a sexta, vezes e a tensão seria dada por V mais 10 a sexta, 1 milhão, né? Vezes V mais menos V menos. Tá? Mas, no caso ideal, o A seria igual a infinito. Ok? Bom, isso é um problema. O que significa o A igual a infinito? Significa o seguinte: qualquer pequena diferença de tensão que tiver entre o V mais e o V menos, por menor que seja, digamos aqui, ó, 1.0001, né? Menos 1.0002, né? Tá? Só tem uma diferença aqui de um milésimo, né? 1/10 de milhar de volt, tá? Mas quando você multiplica aqui por 10 a sexta, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 100 volts. Mesmo com essa pequena diferença. Então ele ficaria na saturação negativa, tá? E se eu fizesse, por exemplo, aqui uma diferença de, digamos, aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 4 menos 1 vezes 10 a menos 4, né? A diferença daria 1 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a sexta,
100 volts, ficaria saturado em 15 volts também, tá? Aqui embaixo ele ficaria, qualquer diferença, ele praticamente ficaria saturado entre menos e mais, tá? E isso é um problema, pelo seguinte: qualquer pequena diferença entre essas duas tensões, ele vai para o infinito, vai ficar na saturação, no mais 15 ou no menos 15. Tá? Isso torna o amp-op, quando ele está sozinho aqui, praticamente inútil. O que adianta ter um amplificador linear, né, que sempre está saturado para mais ou para menos? Não serve para nada. A boa notícia é que geralmente ele não é usado sozinho como está aqui. Ele é usado com uma operação chamada realimentação negativa. Ação negativa. Tá? Mais tarde nós vamos ensinar para vocês muito sobre realimentação negativa. Uma teoria muito abrangente, muito poderosa, tá? Mas por enquanto eu vou só mencionar de forma aproximada o que é a realimentação negativa, tá? A realimentação negativa para nós, por enquanto, vai ser o seguinte, nesse caso particular do amp-op. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A realimentação negativa, eu vou tirar isso aqui, tá? A realimentação negativa é quando você conecta de alguma forma, por meio de componentes ou de fios, né? Você conecta a entrada inversora, né, com a entrada, com a saída, tá? Quando você conecta a saída, a entrada não inversora, por meio de fios e também de componentes, né, entre esses dois elementos. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Aqui eu vou aterrar isso aqui, tá? E vou colocar uma entrada aqui, tá? Vou chamar de VI, né, que é a tensão de entrada do nosso circuito, tá? E aqui vamos chamar de R1 e R2, tá? Então aqui fizemos o que se chama de uma realimentação negativa. E nós vamos ver que quando você usa essa técnica da realimentação negativa, o amp-op funciona de forma diferente. E o fato do A ser infinito vai ser bom, na verdade, e vai fazer com que esse circuito tenha características muito boas. Tá? Tem um funcionamento bastante bom, ok? Vamos então dar uma investigada nessa questão da realimentação negativa nos amp-ops. Pessoal, mas antes de analisar a questão da realimentação negativa, eu queria só completar a nossa discussão sobre o amp-op ideal, né? Nós já vimos que ele tem duas entradas, uma saída, que a saída é dada por VO é igual a V mais menos V menos, né? E vimos também a primeira propriedade, que esse desculpa, aqui faltou um ganho, né? A vezes V mais menos V menos, né? E que esse ganho A é chamado ganho de malha aberta e ele é dado por, no caso ideal, infinito. Ok? E nós já vimos que ele não é infinito, ele é muito alto. 10 a sexta, 10 a quinta, 10 a quarta, tá? Tem que ser bastante alto para ser um bom amplificador operacional, tá? Vamos agora falar rapidamente sobre outra propriedade, que é a impedância de entrada, ou resistência de entrada, ou impedância de entrada. É chamada de RI, né? O I do inglês input. Tá? É uma notação bastante usada. Em alguns livros em português se chama de RE. O que é essa impedância de entrada? É o seguinte, pessoal. Toda vez que você tem um amplificador, né, se você fosse fazer um modelo bem simplificado dele, seria o seguinte: teria aqui uma tensão de entrada, tá? Digamos, aqui vai ser a entrada e aqui vai ser a saída, tá? VO, tá? E para simplificar, vamos conectar uma entrada aqui ao terra, né? Uma referência comum, né?
e a saída também altera, tá? E vamos colocar aqui uma tensão de entrada igual a, vamos supor o seguinte, é uma tensão, pode ter vários valores, né? Mas vamos chamar ela, digamos que seja uma tensão VI, tá? Pode ser 1 volt, 2 volts e assim por diante. Então, nesse caso, se você tiver aqui essa situação aqui, aqui você vai ter a saída, vai funcionar da seguinte forma, tá? Aqui você vai ter uma saída que vai ser dada pelo ganho vezes essa tensão aqui de entrada, VI, tá? O ganho vezes a tensão de entrada. Então, se o ganho for, por exemplo, 100, digamos, né? Então, se aqui tiver uma tensão de 1 volt, de 0,01 volt, né? E um ganho de 100, a saída vai ser igual a 100 volts. Tudo bem? Entretanto, nem sempre a coisa é tão simples. Na verdade, na maioria dos casos, ou em muitos casos pelo menos, né, o amplificador de tensão, ele tem um elemento que se chama impedância de entrada, que eu vou chamar aqui de RI, e vou representar por essa resistênciazinha aqui, RI. Ok? Bom, além disso, ele tem uma outra coisa, tem um outro fato que ocorre, é que os geradores de função, ou os sensores, ou qualquer coisa que gere essa tensão, ele tem sempre associado a ele, né, em maior ou menor grau, o que se chama de uma impedância de fonte, né? Vamos chamar de RS, né? S vamos chamar de source, tá? Source, que é fonte em inglês, tá? Vamos inclusive chamar o VI, vamos chamar de VS, que seria a tensão da fonte, pode ser? Então, temos aqui a tensão da fonte e aqui o RS. E aqui nós temos essa impedância de entrada, que seria o seguinte, essa entrada do amplificador vai se comportar, na verdade, como uma resistência. Se você aplicar uma tensão de 1 volt, você vai ter uma corrente aqui que vai ser 1 volt dividido por essa impedância de entrada. Tudo bem? Ok? Bom, então, pessoal, o que vai acontecer? A minha explicação, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Aqui tem a tensão VS, que pode ser 1 volt, tá? Mas aqui, o que vai aparecer aqui, na verdade não vai ser o VS, né? Não sei se vocês se lembram desse circuitinho aqui, né? Vou desenhar aqui separado para vocês verem, tá? Vou fazer um desenho aqui, tá? Ó. Imagine que vocês têm aqui uma tensão, né? VS, e aqui vocês tenham dois resistores, R1 e R2. E vocês queiram saber a tensão aqui de saída. Como é que vocês fariam isso? Vamos lá? Tentem achar o VO. Bom, vamos relembrar, né? Eu poderia primeiro, por exemplo, calcular essa corrente aqui nesse circuito. Seria I. Não é isso? Seria corrente I. Qual seria o valor de I? O I seria igual ao VS dividido por R1 mais R2. Ok? E qual seria a queda de tensão, então, nesse R2 aqui? Bom, ela seria dada por R2 vezes I, tá? Então, a tensão de saída VO seria igual a R2 vezes I. E fazendo essas contas, né? R2 vezes I daria quanto? Daria R2 sobre R1 mais R2 vezes VI, tá? Essa aqui é uma fórmula que já deve ser conhecida de vocês, que é chamada de divisor de tensão, tá? A fórmula do divisor de tensão, tá? E essa é uma fórmula que vocês
tem que saber deduzir, tá? Se vocês não souberem, aprendam agora, porque esse é um dos critérios, né, de excelência, né? Não só decorar as fórmulas importantes, como também saber deduzir, tá? Então, nós temos um divisor de tensão aqui, né? E a tensão que vai chegar aqui, na verdade, vai ser o quê? Vai ser o VO, essa tensão aqui, vamos chamar de V', pode ser? Essa tensão que vai chegar aqui vai ser V' é igual RI, né? Que é a impedância de entrada do amplificador sobre RI mais RS vezes a tensão VS, tá? Então, o que é importante aqui? A impedância de entrada do amplificador sempre é bastante importante, porque se a fonte tiver uma impedância que não é nula, pode haver o efeito de um divisor de tensão aqui, e a tensão que chega aqui não é a tensão que chega aqui. Por exemplo, imagine que aqui seja 100 ohms e aqui 900 ohms. Qual seria então a tensão que chegaria aqui? Seria 900 sobre 900 mais 100, então seria 0,9. Então a tensão que chegaria aqui seria uma tensão de 0,9. Então, lembrem-se que essa tensão, essa impedância de saída, ela sempre tem um efeito, né, no funcionamento do circuito, tá? Bom, a outra questão também, pessoal, é a impedância de saída. Todo amplificador de tensão tem o que se chama de uma impedância de saída, tá? Pela forma como ele é construído, tá? Ele sempre acaba tendo uma impedância de saída, que vamos chamar de RO. Então, essa tensão que está aqui, que é essa tensão vezes a que chega aqui, vai passar por essa impedância de saída. Por que é que isso é importante? Vamos supor, por exemplo, que você conecte esse amplificador num resistor, né? Ou num dispositivo qualquer, um resistor, um alto-falante, né? Alguma coisa que tenha uma impedância de saída RL, tá? RL é o nome que se dá à resistência de carga. O L vem do inglês load, carga, né? Então essa seria a resistência de carga. Poderia ser, por exemplo, o circuito que se comporte como um resistor. E por que seria importante essa resistência de saída? Seria o seguinte, porque a tensão de saída seria o ganho vezes o VI, né? Vezes a tensão, no caso seria o V', né? Essa tensão aqui, né? O ganho vezes essa tensão aqui que foi amplificada, né? Só que agora aqui o VO também tem um divisor de tensão. Qual seria esse divisor? Vocês concordam que aqui vocês têm a tensão aqui seria RL dividido por RO mais RL vezes isso aqui? Então, RL sobre RO mais RL, né? Vezes essa tensão aqui, tá? Bom, e esse V' aqui seria isso aqui. Então, o VO seria o ganho vezes esse divisor de tensão vezes VS vezes essa resistência aqui, tá? Então, eu queria agora perguntar para vocês, para um amplificador de tensão, quais seriam os valores ideais para o RI, a impedância de entrada, e qual seria o valor ideal para o RO, a impedância de saída? Vamos lá? No caso do RI, né? Em geral, você quer que a tensão que apareça aqui, ela apareça toda aqui, né? Ela apareça toda aqui. O que tem que acontecer com RS e RI para que isso aconteça? Vamos lá? Olha só, pessoal. Aqui, para isso acontecer, vocês concordam que o que deve acontecer é que o RI seja muito maior do que a resistência RS da fonte? Por quê? Porque aqui ia ser um número e aqui um outro número que é bem parecido com esse, já que esse aqui é muito maior do que esse. Então isso aqui daria em torno de 1. Tá?
e não haveria praticamente uma atenuação de tensão aqui, tá? Então, pessoal, o valor ideal para a resistência de entrada seria infinito, né? Infinito. Ou pelo menos tão próximo do infinito quanto possível, né? Eu quero dizer, o mais alto possível, tá? Então, queremos então um RI muito alto, de preferência infinito, se fosse possível, tá? E quanto ao RO, qual é o valor ideal para o RO? Bom, a mesma coisa, você quer que não haja atenuação aqui. Aqui nessa expressão você vai ter RL sobre RO mais RL. E eu pergunto para vocês, qual seria então o valor ideal para RO? Parem o vídeo e pensem um pouco até vocês terem uma resposta. Então, chegaram à conclusão? Bom, acho que sim, né? O RO tem que ser 0, ou então o menor possível, porque aí nesse caso o RL sobre RO mais RL vai ser aproximadamente 1. E você não vai ter uma atenuação da saída do amp-op, tá? Então os valores ideais seriam para RI infinito, né? E para RO 0 ohms, tá? Ok, vamos então continuar a nossa discussão do amp-op ideal, tá? Bom, qual é então a impedância de entrada do amp-op ideal? RI. RI vai ser dada por, o ideal vai ser infinito, tá? Infinitos ohms. Bom, na prática, será que realmente essa impedância é infinita? Não, infinita ela não é. Nos amp-ops mais simples, por exemplo, né, ela pode ser algumas centenas de ohms, né, 100 mil ohms, por exemplo, que é alta, mas não é infinito. Em outras, pode ser muito alta. Os amplificadores com entrada AFET podem ter impedâncias de entrada que são da ordem de corrente de fuga através de um dielétrico, ou seja, muito alta, tá? Agora, mesmo aqueles que têm uma impedância alta, mas não próximo do infinito, ainda assim o amp-op funciona muito bem com essas impedâncias de entrada por conta da chamada realimentação negativa que nós já mencionamos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas o nosso modelo aproximado do amp-op ideal, nele, né, a resistência de entrada seria infinito. Ok? E na impedância de saída, qual seria o valor da impedância de saída do amp-op ideal? Eu vou dizer para vocês que ela deveria ser 0 ohms, tá? Se ele for o amp-op ideal. Mas será que de fato no amp-op real a impedância de saída é 0? E a resposta é não. O amp-op ideal, na verdade, tem uma impedância pequena, mas não nula. Alguns, por exemplo, podem ter 5 ohms, outros podem ter 1 ohm, né? Outros podem ter 0.1, né? 0.01, pequenas, mas não nulas. Mas de qualquer forma, uma boa notícia é que, de novo, por causa da realimentação negativa, isso aqui funciona na prática do mesmo jeito que funcionaria se fosse 0 ohms, tá? Então esse nosso modelo de 0 ohms funciona muito bem, dá resultados muito precisos, tá? Então no caso do amp-op ideal, temos uma impedância de saída igual a 0 ohms, ok? E uma outra característica do amp-op ideal é a chamada banda passante. Vamos explicar agora o conceito de largura de banda, ou em inglês bandwidth, ou BW. Vamos usar essa sigla aqui, que é bastante usada na literatura, tá?
Eu vou propor para vocês um experimento imaginário. Tá? Eu não sei se é possível implementar ele, né? Mas vamos ver. Suponha que esse amp-op seja um amp-op muito bom, tem um ganho em malha aberta de A igual a 10 à sexta, ganho de 1 milhão, tá? E vamos supor que a gente aterre essa entrada aqui, né? E aqui a gente vai entrar com a senoide, né? Eu vou colocar aqui, vai ser o seno de 2π vezes uma certa frequência, né? Que eu vou variar, né? Vou variar vezes t, e a amplitude é 10 a menos 6, tá? Eu nem sei como eu geraria uma amplitude tão pequena, mas vamos supor que fosse possível, tá? Que seja possível. Aí eu entro com esse sinal aqui, né? VI, na entrada inversora. Então eu pergunto, qual seria a saída? A saída VO. Bom, o VO é A vezes V mais menos V menos. Então seria essa senoide, né? Menos zero. Então seria, no final das contas, essa senoide com amplitude 10 a menos 6, né? Vezes o ganho, que é 10 à sexta. Tá? Então a saída seria o quê? Se eu entrasse com a senoide minúscula, tá? Vou desenhar aqui, vai ser, ela é uma senoide, mas ela é tão pequena que você nem vai ver, tá? Vai ser praticamente uma reta, tá? E aqui a saída seria o quê? Seria uma senoide, né? Seria uma senoide, né? Com amplitude, qual seria a amplitude? Amplitude 1, tá? Então seria uma senoide com amplitude 1 volt, tá? Então aqui é a saída, né? Aqui é a entrada, que é uma senoide bem pequenininha, e aqui é a saída, 1 volt, tá? Isso se a frequência for baixa. Vamos supor que a frequência é bem baixinha, próximo aqui do zero. Tudo bem? Bom, eu vou dizer para vocês o que vou propor o seguinte agora para vocês, né? Vamos supor que a gente fez esse primeiro teste para uma frequência bem baixa, né? No caso ideal, o que acontece se você mantiver essa mesma amplitude, mas aumentar a frequência, tá? No caso ideal, eu vou dizer o que vai acontecer. Na saída se você manter a mesma amplitude e o ganho é constante, né? Na saída você vai ter uma senoide também com frequência maior, né? Mas com a mesma amplitude. Se você aumentar mais ainda, maior, mas com a mesma amplitude, tá? E você poderia plotar aqui as amplitudes das senoides. Então aqui é um gráfico da frequência num eixo, e no outro é a amplitude das senoides na saída, tá? Então vamos desenhar aqui de novo. Então, para uma frequência bem baixinha, daria, por exemplo, uma senoide de baixa frequência. Então, e amplitude 1, tá? Amplitude 1, tá? Se eu aumentasse a frequência e mantivesse a amplitude, bom, a saída seria uma amplitude, uma senoide com frequência maior, né? Mas mesma amplitude. Então estou plotando a amplitude. Se aumentasse mais a frequência, uma frequência maior, mas mesma amplitude, tá? Pessoal, no caso do amp-op ideal, o que aconteceria seria o seguinte: você pode aumentar a frequência da senoide indefinidamente, tá? O ganho vai continuar o mesmo sem ser alterado. Tudo bem? Ele vai continuar o mesmo sem se alterar, tá? E no caso real, o que será que aconteceria? Será que seria essa mesma situação? Vamos ver aqui então como ocorrem as coisas no caso real, tá? No caso real vai ocorrer o seguinte: na frequência baixa, vamos ter aqui, por exemplo, uma saída com frequência baixa com 1 volt de amplitude. Então, 1 volt de amplitude, tá? Bom, aí se você mantiver a amplitude na entrada, né, e aumentar a frequência, o que vai acontecer? Vai ter, por um tempo, você vai ter uma amplitude parecida, né? Tá? Então, amplitude parecida.
Só que se você for aumentando, agora uma outra frequência maior, né? Se você for aumentando e você plotar a amplitude resultante, você vai ver que, bom, infelizmente, ele na verdade não tem uma característica ideal, tá? Quando a frequência vai aumentando da senoide de entrada, mesmo que eu mantenha a mesma amplitude na entrada, né? O que acontece é que a amplitude, uma hora, em um certo momento, começa a cair, né? E vai caindo, então quanto mais você aumenta a amplitude, né? Você vai ter frequências maiores, né? Mas amplitude cada vez menores, né? Até que ela chegue em zero, tá? Então a curva real do amp-op vai ser essa aqui, tá? E ele não se comporta idealmente para todas as frequências. O que acontece é que a amplitude dele vai caindo. Isso acontece por quê? Vocês vão estudar isso aqui mais tarde, né? Quando vocês estudarem a estrutura interna do amp-op, que ele tem capacitâncias, né? Os transistores e demais componentes têm capacitâncias parasitas. E essas capacitâncias fazem com que esse amp-op se comporte como um filtro passa-baixas, tá? Mais especificamente, um filtro passa-baixas de primeira ordem, tá? Então, infelizmente, ele funciona bem para baixas frequências, né? Ele tem esse funcionamento aqui bem próximo né? Ele fica mais ou menos constante, mas depois de um certo tempo ele decai, tá? Então, um problema nos amp-ops é que eles funcionam bem em frequências mais baixas, né? Mas quando as frequências vão aumentando, essa amplitude vai caindo gradualmente até ir para zero, tá? Então, uma coisa que acontece é que amp-ops mais simples, por exemplo, tem banda passante bem baixa, só funciona para frequências baixas, né? 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, né? E se você quiser frequências mais altas, você vai precisar comprar amp-ops mais sofisticados, mais caros, que funcionam bem para frequências mais altas, tá? Mas no caso ideal, a banda passante do amp-op é ilimitada, tá? No caso ideal. Mas no caso real, não. Ela cai com a frequência. Mas nesse laboratório, nós não vamos nos preocupar muito com a banda passante. Vamos deixar isso para um laboratório mais no futuro. Então, pessoal, a banda passante do amp-op ideal é infinita. E aqui nós temos o resumo das características do amp-op ideal. Pessoal, vamos agora a um exemplo. É sobre a questão da impedância de entrada e da impedância de saída. É o seguinte, a caixa abaixo, essa caixa aqui, representa um amplificador com ganho 100, RI, né? Ele teria uma impedância aqui de entrada igual a 1 kΩ e uma impedância de saída aqui de 100 ohms, tá? Ele é conectado a uma carga de 400 ohms, uma carga RL de 400 ohms, e aqui nós temos a fonte usada para gerar a tensão de entrada. Ela tem uma tensão senoidal com amplitude de 10 mV, né? 0,01 volt, e frequência de 10 Hz. O exercício é o seguinte: determinem qual vai ser a tensão de saída. Vamos lá? Peço que vocês parem o vídeo e façam o exercício. Vamos lá. E então, pessoal, conseguiram fazer? Vamos ver aqui a solução. Bom, aqui tem uma carga de RL, né? RL de 400 ohms. E aqui tem uma fonte, né? Um gerador de sinal, que é uma senoide,
né? VS, né? Que é dado por 0,01 seno de 2π vezes 10 vezes T, tá? E tem também, esse gerador tem uma impedância de saída igual a 1 kΩ. Bom, a impedância de entrada é 1 kΩ, então eu vou representar aqui, tá? É como se tivesse aqui um resistor aqui na entrada de 1 kΩ, tá? O ganho, vamos colocar aqui, né? Vamos aterrar aqui a entrada, que é uma forma muito utilizada, né? Aterrar a entrada e a saída, tá? Então aqui nós teríamos então uma fonte, né? Seria dada pelo ganho, né? Ganho vezes essa tensão aqui, tá? Não é a tensão da fonte, é a tensão que chega de fato aqui. Vamos chamar de V', pode ser? Então aqui seria A V', né? Bom, e aqui nós teríamos a impedância de saída RO. Então vamos resolver esse problema. Bom, um primeiro ponto seria achar o V', achar o que realmente chega aqui na entrada do amplificador. Eu posso usar o princípio do divisor de tensão, né? Aqui nós temos RI e aqui RS. Então seria o que? O V' aqui na entrada seria igual RI dividido por RI mais RS vezes VS, tá? Bom, que daria quanto? Daria 1K sobre 1K mais 1K vezes VS, que daria VS sobre 2, ou meio de VS. Então, essa impedância de entrada já causaria a atenuação de meio aqui, né? Então, infelizmente, embora você tenha um ganho de 100, né? Aqui você vai ver que aqui você já perdeu metade dele, né? Porque o sinal já chegou aqui atenuado, tá? Se você não quisesse que isso ocorresse, o que é que teria que acontecer com esse amplificador, né? Esse termo aqui teria que dar 1. E como é que eu faria para esse termo dar 1? Essa impedância de entrada tem que ser a mais alta possível, né? Se ela fosse infinito, ia dar infinito sobre infinito mais 1 kΩ, que daria 1, ok? Então, por isso que em muitos casos o projetista gosta de ter um amplificador de tensão com impedância de entrada muito, muito alta, às vezes até infinito. Tudo bem? Às vezes você pensa assim, mas só esse aqui é porque tinha um resistor de 1K. Mas em muitos casos isso acontece. Por exemplo, aquele gerador de função que vocês têm no laboratório, o pessoal às vezes esquece que ele sempre tem uma impedância de saída, que geralmente é igual a 50 ohms, tá? Então nesse caso aqui você teria uma atenuação de 1 sobre 1000, né, dividido por 1050, né? Que é uma atenuação pequena, mas ela existe, não é desprezível, ok? Então sempre é importante levar em conta essa questão da impedância de entrada do amplificador, tá? Agora vamos ver aqui a tensão de saída, né? A tensão de saída é igual a V', não é isso? A vezes esse V', né? Vezes, bom, aqui temos outro divisor de tensão, né? Aqui RL vezes RL sobre RL mais RO, que daria quanto? Daria A V' vezes 400 sobre 400 mais, aqui é 100, né? 400 mais 100, que então vai dar A V' vezes 400 sobre 500, vai dar 4/5, tá? E o resultado então seria A V' vezes 0,8. Então, pessoal,
o fato de ter uma carga de 400 e a impedância de saída do amplificador ser 100, causou também uma atenuação de 80%, né? Ele só chegou a 80% desse sinal amplificado, tá? Eu posso também colocar tudo aqui na mesma fórmula, né? O VO seria igual o A velhinha, né? Que seria vamos botar aqui o A, o velhinha seria RI sobre RI mais RS vezes VS, né? Vezes RL sobre RL mais RO, tá? Eu vou até fazer o seguinte, vou passar esse VS para cá, pode ser? Vai ser a mesma coisa, vezes VS, tá? Então, isso daria quanto? Aqui dá 100, aqui dá quanto, pessoal? Meio, né? Meio, a impedância de entrada causou uma atenuação de meio, né? E na saída seria 4/5 vezes VS, né? Quanto daria isso? Bom, o VS é 0,01, né? Aqui vai dar 40, então vai dar o seguinte, 0,4 seno, bom, aqui vai dar 40 VS, né? E aqui vai dar 0,4 seno de 2π 10t. Então, pessoal, o ganho poderia ter sido de 100, né? Mas por conta dessa questão das impedâncias de entrada e da impedância de saída, o ganho não pôde ser 100, foi 40. Ele teve uma atenuação de meio aqui e aqui uma atenuação de 80%, 0,8, né? Bom, e eu esqueci de perguntar uma outra coisa. E se eu quisesse que não ocorresse essa atenuação aqui, o que é que eu faria? Bom, eu iria projetar o amplificador para ter uma impedância de saída a menor possível, porque aqui ficaria 400 sobre 400 e não teria atenuação. Ok, pessoal? Então, acertaram? Se não, sugiro que vocês tentem fazer de novo, tá? Até que vocês entendam tudo sobre esse exercício. Pessoal, para terminar esse vídeo, aqui nós temos uma lista do que a gente considera excelência para quem assistiu o vídeo, né? Eu considero que você tem um excelente desempenho no conteúdo desse vídeo se você entender e souber explicar todos esses conceitos: o ganho em malha aberta, a impedância de entrada do amp-op, a impedância de saída e a banda passante, no modelo ideal, né? Quais são os valores desses parâmetros, o que é que eles são e qual é a importância deles, tá? E também saber como são esses parâmetros no amp-op real, tá? No amp-op real. Bom, saber explicar os conceitos de impedância de entrada e de saída e suas aplicações, né? Saber qual é a importância, né, desses conceitos de impedância de entrada e saída. Além disso, você tem que também saber bom, que o amp-op é um circuito ativo e, portanto, precisa de alimentação, né? Também como fazer a alimentação do amp-op, né? Usando as duas fontes, né? Mais VCC e menos VCC, tá? Além disso, quando você alimenta, né, conhecer bem a questão de saturação. Se você alimenta, por exemplo, o amp-op com mais ou menos 15, essa saída aqui vai poder excursionar entre qual tensão e qual tensão? Vai ser mais ou menos 15, mais ou menos 14, mais ou menos 13, né? Será que depende do amp-op? Tá? Então, vocês devem ser capazes de responder a essas questões. Ok? Ok, pessoal.
No próximo vídeo vamos então explorar como funciona o Ampliop na prática, quando a gente usa a realimentação negativa. Nos vemos então no próximo vídeo.